Então, gente, mais um TV Pessoal aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Fernanda, nossa vereadora do PSOL de Pelotas. A gente está aí completando 1 ano e meio, né, do teu mandato, do nosso mandato do PSOL na Câmara de Vereadores. Tu és a única vereadora do PSOL em Pelotas, a primeira e a única até então, né? Como é que tu vê o significado, a importância desse mandato para o conjunto da população, o trabalho que é possível fazer sendo um mandato em 21 vereadores que a gente tem na Câmara? Bom, a importância, né, de estar na Câmara de Vereadores, primeiro mandato do PSOL, primeiro, eu sempre digo, né, para mim é uma honra, Jurandir, estar hoje representando o PSOL em Pelotas dentro da Câmara. Foi uma surpresa muito grande, né, eu não esperava ser a mais votada do partido e estamos ali, né. A gente percebe isso, eu sempre tive muito fora, né, ali no plenário, sempre acompanhei muito enquanto trabalhadora, né, sou professora do município, então sempre acompanhei as atividades parlamentares do lado de fora. Estar lá dentro hoje me dá uma dimensão maior da importância do nosso partido dentro desses espaços, né? Nosso partido que tem uma atuação bastante importante nos movimentos, né, na sociedade, movimento social, está sempre engajado junto com a classe trabalhadora e agora dentro da institucionalidade, né, dentro da Câmara de Vereadores, nos dá uma dimensão do que a gente pode fazer ali dentro. Nós somos uma representante, uma cadeira dentro da Câmara. Mas essa cadeira com certeza mexe bastante com aquele parlamento, mexe bastante com uma política tradicional que vem há muitos anos em Pelotas e todo o Brasil a gente vê isso, mas em Pelotas a gente vê que estamos, né, tentando fazer a diferença. A gente eu tenho recebido muitos elogios, muitas pessoas dizendo, né, da nossa atuação, que tem acompanhado o nosso mandato e se engajando, né, querendo acompanhar cada vez mais e fazer parte, né, dessa construção que a gente sempre diz, né, nosso mandato está aí para representar os interesses da população, mas nós não somos a voz da população, nós somos um instrumento para que a população possa estar ali dentro, né, e levando a sua voz e dizendo o que quer, né, para a sua sociedade. Está bem importante, bastante significativo esse nosso mandato ali dentro. Espero que a gente continue, né, consiga continuar esse trabalho e que a gente amplie, né, essa nossa atividade nas próximas legislaturas. Fernanda, nesse período certamente foram, como tu falaste, muitos desafios, novidades, algumas vitórias, alguns momentos de conseguir, enfim, ter muita felicidade com o trabalho que se fez, mas certamente teve também muitas dificuldades, assim, né? Momentos que foram muito complicados, muito delicados, de inclusive de decepção, aquele dia que a gente chega e diz, pá, não tá bem, né? Quais foram, assim, esses momentos mais difíceis? Olha, os momentos mais difíceis, acho que estar lá todos os dias, né, enfrentando a política tradicional, enfrentando as contradições dentro daquele espaço, são momentos bastante difíceis para nós, da classe trabalhadora, né, estarmos naquele ambiente. Mas existem momentos mais, assim, que foram mais emblemáticos dentro do mandato. Acho que no início do mandato, como a gente estava, né, ajudando lá dentro, aprendendo, lidando com aquela máquina, com aquela burocracia muitas vezes e as próprias, a construção das leis, qualquer detalhe, né, que impedisse para que a gente avançasse nas políticas. Ou até a manobra que os outros fariam a partir disso. Claro, as manobras que incomodam, que tu vê que são manobras explicitamente para barrarem projetos em favor da população, em favor da sociedade que estava, né, naqueles momentos junto com a gente. Então, um dos momentos assim que eu me lembro e que a gente volta e meia, né, retoma isso, foi o dia da votação da emenda para a comunidade surda, né, que contemplava, né, o intérprete de Libras e a central, né, central de intérpretes. E o quanto foi duro para a gente aquela manobra política, né, explícita, escancarada, e o quanto, me lembro que depois cheguei no gabinete e chorei muito, né, eu sou muito emotiva e isso eu não nego e não tenho por que negar, eu sou bastante emotiva, choro de felicidade, choro de tristeza, aquele dia foi bastante emblemático. Teve também
um momento que nós tivemos que me incomodou muito, que foi agora há pouco tempo, a redução da carga horária dos servidores públicos municipais, né? Nós fizemos uma emenda para que os servidores pudessem ser contemplados, para que todos os servidores pudessem ser contemplados, coisa que a Prefeitura não fez e prometeu em campanha eleitoral. E a gente fez a emenda e assim, ó, o que a gente vê muito ali, o que me deixa muito chateada, muito triste, é ver o quanto o Poder Executivo manda e desmanda no Poder Legislativo. O quanto tem ali de interferência do Poder Executivo que não deveria ter. E o como os outros vereadores acatam, né, principalmente vereadores da base, não digo todos, mas a maioria, acata isso, né, esses desmandos da Prefeitura. Então isso incomoda muito quando a gente vê que são projetos, né, para a sociedade, que são projetos para as pessoas, quando projetos nossos são barrados sem ter, com justificativas tão pífias, com justificativas tão bobas, que poderiam facilmente ser sanadas e que poderiam, né, voltar à população. Então, isso incomoda, né, esse jogo político que é a favor, né, de manter as coisas como estão, usando de manobras e que, infelizmente, quem sofre com tudo isso é a população pelotense. E além desses, como a gente já falou, né, além desses momentos de muita dificuldade, teve momentos de mobilização, momentos de coletividade, momentos de vitórias coletivas, né, que foram muito ricos. E queria também que tu falasse um pouco disso, né, tipo assim, tem dificuldade? Tem, a gente sabe que tem, né, é um ambiente que hostil, né? Para as nossas posições, para quem defende as coisas que a gente defende. Mas mesmo nesse ambiente hostil a gente consegue ter vitórias importantes, né? Então queria que tu falasse um pouco sobre isso. Olha, Jurandir, o melhor momento, assim, ó, para mim, que vai ficar na minha mente, vai ficar na lembrança eterna na minha cabeça, foi quando nós conseguimos que os vereadores proponentes do projeto Escola Sem Partido arquivassem o projeto. Foi um momento assim, ó, nós fizemos uma audiência histórica, tu te lembra? Assim, ó, de não ter mais gente, não ter lugar dentro da Câmara de Vereadores, de tanta gente que tinha na Câmara. Aquilo assim, de arrepiar as declarações, né, os depoimentos das pessoas, o quanto a comunidade pelotense, né, a comunidade escolar se mobilizou contra esse projeto e conseguimos que os vereadores ficassem envergonhados, né, de terem colocado aquele projeto horrível que, né, precariza total a questão da educação crítica e, né, oprime, né, o próprio professor, né, na sua atuação educacional, e o quanto foi significativo aquele momento, né, um momento muito importante. Outro momento também que foi bastante significativo foi quando nós fizemos as emendas no PPA para a Central de Intérpretes de Libras, né, que nós tivemos várias audiências, inclusive, construindo aquilo ali. Todas as vezes que se discutia, nós levávamos, né, pedíamos para a Câmara ter a interpretação de Libras, a comunidade surda estava ali e conseguimos garantir no PPA, pelo menos, né, que a Pelotas se comprometesse em realizar, né, de fato, o projeto da Central de Libras, o que a gente tem que ficar agora cobrando. Parece que a Prefeitura já está também se mobilizando com relação a isso. Outro projeto importante no PPA foi a de valorização dos servidores públicos, né, que nós vemos aí, agora nós estamos em época de negociação salarial, né, de aumento do salário dos servidores, e nós garantimos lá no orçamento, né, o nosso mandato garantiu no orçamento que houvesse a valorização salarial, que houvesse sim dinheiro para o funcionalismo público que hoje... a Prefeitura não tinha colocado. Que a Prefeitura não tinha colocado, não coloca, né, e conseguimos que isso fosse garantido. Então, a gente vê que recentemente também, já esquecendo, né, um dos projetos base da Prefeitura Municipal, que está na Câmara, né, que nos assusta bastante, mas que a gente tem feito uma mobilização bastante grande, que tivemos uma pequena vitória agora, que foi com o recuo do governo, que é o projeto das privatizações. A gente chama projeto das privatizações porque é até pior que privatizar, né? O projeto das PPPs, que é das parcerias públicos-privadas, que a Prefeitura quer simplesmente entregar todo o patrimônio do município para que a iniciativa privada possa mandar e desmandar, como já vem fazendo, né, nesses governos. Então a gente teve várias vitórias, né, nesse decorrer de 1 ano e meio, e importante frisar que todas essas vitórias que a gente colocou aqui, esses momentos que tiveram outros, né, mas esses foram os mais significativos,
todos foram juntos da mobilização popular, junto com o povo dentro da casa, dizendo para os vereadores, não, nós não queremos, ou sim, nós queremos esses projetos. Então foram momentos importantes, né, que o nosso mandato não fez sozinho, não tem como a gente fazer só a nós ali dentro, né, ser essa voz. A voz tem que ser das pessoas, é isso que a gente diz, usar esse instrumento, né, institucional para que as pessoas possam saber e atuar de forma democrática e participativa dentro daquele espaço. Não, isso tem muito sentido com tudo que a gente fala, né, Fernanda? Tu vê que esses piores momentos que tu falaste são momentos em que tu tá sozinha lá. Tô sozinha lá, é verdade. Tem pouca mobilização, infelizmente. Os melhores momentos são os momentos que tem mobilização. E as pessoas estão ali. Isso se combina exatamente com aquilo que é o programa do PSOL, que são as ideias do PSOL, né? Que não é a política lá que vai resolver todos os problemas. O salvador da pátria, Exatamente. Não existe isso. Não existe. O povo tem que estar junto, unido, exatamente. Uma construção coletiva, né? Eu acho que isso que me fez entrar para o PSOL e que sempre me deixou muito segura de que a construção tem que ser todo mundo junto, todo mundo democrático, participando e construindo isso aí. Isso que é legal e o quanto a gente vê o reflexo disso hoje, né? Nesses momentos que a gente lembra dentro da Câmara de Vereadores. E esse momento, a gente está, na verdade, todo o período do mandato já, ele é um período de muita turbulência política, de muita crise. A gente está, já são alguns anos de crise econômica, de desgaste dos partidos políticos muito intenso, de descrença das pessoas. Isso tudo está, o mandato inteiro, né, ele já acontece dentro dessa conjuntura, mas nos últimos dias a gente tem um salto, assim, né? A gente tem muitos episódios intensos, Deu né? uma intensivada. A gente tem greve dos caminhoneiros, uma mobilização grande que foi importante em todo o país, enfim, gerou uma enorme repercussão. Recentemente caiu Pedro Parente em virtude da mobilização dos caminhoneiros, da sociedade em geral, dos petroleiros que também fizeram uma mobilização que foi contestada pela justiça, inclusive para que eles não pudessem fazer, né? Então teve nesse meio tempo também algumas, aqui em Pelotas inclusive, manifestações que foram grandes, pedindo intervenção militar, inclusive. Por outro lado, a gente também participou de manifestação pela democracia, exigindo que o Temer caia, que o Parente caísse, mas por mais democracia e não por menos democracia. Então eu queria também um pouco falar sobre esse momento que a gente está vivendo. Bom, é um momento bastante emblemático, né? Um momento que a gente está vivendo que nós sabíamos que ia chegar uma hora que ia estourar tudo. A população não é boba, Jurandir. A população sabe, sente diariamente o que esse governo tem feito, né? E o que os outros governos têm feito contra a população, porque isso não é de hoje, não é só com Temer, a gente sabe que é um processo, né? O grande capital está aí mandando, dizendo como é que tem que ser, né, a política, usando do Estado para se beneficiar. E o reflexo disso nós vemos assim, ó, diariamente. E as pessoas estão se mobilizando. Agora nós tivemos essa greve dos caminhoneiros, a greve dos petroleiros, essa crise, né, dentro da Petrobras, que trabalha, né, no sentido de dar lucro aos acionistas, a esses empresários que vêm, né, fazer todo esse ganhar em cima dessa especulação, ganhar em cima de empresa estatal, né, usar o Estado para os seus próprios lucros, para enriquecer cada vez mais. As pessoas não aguentam mais isso. As pessoas estão gritando, estão dizendo, estão tentando se organizar da forma que podem. Os caminhoneiros fizeram isso agora, os petroleiros fizeram, e a gente está aí vendo, né, essas tentativas de deslegitimar a própria greve deles e a própria manifestação. E a gente vê, claro, né, dentro dessa organização, dessa tentativa de se mobilizar, de dizer não a tudo isso, dos próprios caminhoneiros, a gente vê uma contradição, às vezes, quando eles, né, a intervenção é a única solução. Porque as pessoas não estão mais acreditando na política, elas não acreditam na política partidária. Então, qual é a solução? Olha, que venham os milicos e que mandem, porque assim vai resolver. Porque essa é a solução que se apresenta, né? Infelizmente, a política tradicional não consegue dar respostas a isso. Mas a gente entende que não, né? Que não é por aí, a gente tem que garantir essa nossa democracia, que ainda é muito frágil. Mas aprofundar, né? Aprofundar, a gente tem que ter mais democracia, mais participação popular e nunca menos. Com uma intervenção militar, imagina, os milicos, na época da ditadura militar, o quanto houve de corrupção e ninguém podia falar nada, ninguém podia se mobilizar, ninguém podia fazer uma manifestação como a gente tem feito. E a gente tem visto, né,
o povo na rua. Nós tivemos recentemente uma mobilização aqui em Pelotas, tivemos várias outras mobilizações, onde o povo tem dito não, essa política não dá mais, então a gente tem que fazer... trazer mais a população e conversar mais e mostrar as outras alternativas. Essa alternativa equivocada de que intervenção é a solução não pode colar. A gente tem que falar com as pessoas, tem que dizer que há uma alternativa de que o governo tem que ser para o povo, para os interesses do povo. As empresas estatais têm que ser para os interesses da população. A Petrobras, que hoje ela trabalha em 60% do refinamento, 60% do que ela pode fazer da questão do petróleo, e 40% não se faz. Se compra petróleo refinado, né? Se compra então o combustível de fora, tudo para quê? Para os interesses do mercado, para manter a política de preços, para manter, né, a política de preço do combustível atrelada ao dólar. Então a gente tem que falar isso com as pessoas e tem que dizer, a intervenção não é a solução, a gente tem que garantir a participação popular. É um momento tenso, né? É um momento que a gente não consegue dormir direito. Mas a gente entende que só com a participação do povo, só com a união da classe trabalhadora, né, a união em torno dos interesses da classe trabalhadora é que vai fazer com que a gente saia, né, desse beco sem saída que a gente às vezes não consegue encontrar, mas tem a saída e a gente tem que falar cada vez mais com as pessoas e mostrar, né, que nós estamos aí, nosso partido não se corrompe, nosso partido está sempre atuando em favor, né, da causa da classe trabalhadora e é isso, acho que acreditar nessa política, né, que existe sim, que existem pessoas que querem fazer a diferença e que estão ali junto com, trabalhando em prol dos interesses da classe trabalhadora e mostrar que é junto com a classe trabalhadora que a gente vai mudar esse sistema, vai mudar essa política que nós vemos aí no nosso país. Então tá, Fernanda, obrigado, valeu, gente, quem acompanhou aí, foi mais um TV Pessoal com a nossa vereadora Fernanda. Acho que foi bom o papo, não podemos demorar muito, porque senão ninguém mais vê, né? Sim, sempre diz isso. E eu falo demais. Todo mundo fala demais. Então, até a próxima. Até a próxima, Valeu. É isso aí, valeu.